Olá, canal Full NX. Hoje, 10 de dezembro de 2024, 10 horas e 16 minutos agora. Você está no canal Full NX. Você pode se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar os vídeos, deixa o seu like. Estou aqui vendido numa operação do mini índice. Bati uma ordem oco de 300 pontos. Já está dando 175. Quando essa ordem oco atinge 200 pontos, ele vem para o 0 a 0, 30 pontos à frente. Aqui houve um engolfo com esse candle grande aqui, houve um engolfo, esse candle laranja fez um engolfo da alta. Ao fechamento desse candle, esse candle que está se formando agora, ele foi um pouco para cima, fez um terço uma pontinha do candle, entrei vendido. Minha ordem oco, que é de 300 pontos, eu estiquei para 510, que é o topo do dia anterior. A relação de topo do dia anterior é esse trecho aqui. Então, se ele vem forte para baixo, ele pode perder fundo. Veja que os 200 pontos já foi atingido, 220 pontos, então minha ordem oco já foi para 30 pontos positivo. Estava acompanhando o dólar, eu uso aqui dois monitores de 27 polegadas. No momento eu estou atuando com um monitor de 27 polegadas e minha segunda tela no notebook de 15 polegadas. Então no meu notebook de 15 polegadas eu tenho a janela principal do Profit Pro, onde eu tenho um tempo gráfico de 60 minutos do dólar cheio, do índice cheio, do BIT futuro cheio e do WSP cheio, né? Eu tenho o código índice 24, o Dolph F25 e o BIT FUT, o WSP FUT também, todos nos 60 minutos, para acompanhar o mercado. Veja que aqui o preço chegou no fundo do dia, que é essa região aqui, e segurou, está tentando voltar. A questão de zerar ou não a posição aí é de acordo com o trade de escolha. No meu caso aqui eu não zerei, chegou a 226 pontos, 230 pontos. Ele me tirou da posição agora. Então ele fez este fundo aqui do dia e segurou no fundo do dia. Se ele for cair, ele vai voltar de novo para tentar vir para cá. Estou pronto para vender de novo. É um tempo gráfico de 15 minutos. Novamente fiz uma venda, um pouco abaixo do primeiro ponto que eu fiz. O mercado veio muito rápido para baixo, ele acaba dando uma segurada. Esse candle laranja engolfou dois candles amarelos, que era de alta. O preço começou tentando testar um quadrante do dia, que é aqui no 128.700. O preço falhou, veio para baixo, em seguida ele tentou de novo. Quando chegou próximo topo, ele voltou de novo para baixo e agora está tentando ir para cima de novo. Então aqui estou atualizando minha posição para 600 pontos, o dobro dos 300 pontos. Ou seja, numa expectativa de 2 para 1.
Podia ter segurado um pouquinho mais para poder vender um pouco mais acima, ficar com o stop melhor posicionado. Essa reação para cima é absolutamente normal, já que ele tem um fundo do dia, que é esse ponto aqui, entre pavio e corpo. E quando chega no fundo do dia, que é um suporte natural, ele tenta reagir, tentando não perder o fundo, mas observando a força com que ele veio, eu ainda acredito nessa queda. Vou acompanhar. Canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. O dólar nos 60 minutos do F25, ele abriu perdendo no fundo no 6.060, tentou ir no alvo do quadrante, que é o 6.020, que é o fundo de objetivo, ele não conseguiu, voltou, fez um spinning top, em seguida abriu um segundo candle de 60 minutos, chegando ao 608 e reduziu esse candle agora, por isso deu essa mexida aí no preço indo para cima no índice e o dólar vindo para baixo, mas ele ainda está acima do corpo do spin top. Tem um caminho para o dólar aí com alvo no 6,10. Então aqui eu vou aguardar o desenrolar do preço para ver o que acontece. Preço voltando com força para cima. Bem estranho o mercado, porque ontem foi um dia bastante ruim para mim. O mercado fazia que ia para um lado e retornava. E hoje ele parece, já demonstra com esse movimento aí um comportamento meio que parecido com o de ontem. Tá quase indo no meu stop. O preço do índice hoje abriu com um gap, né? Tem um gap aqui dessa região. Considerando só o topo do Kindle, o corpo, 238 pontos, 235 pontos de gap na região que não foi negociada e pegado o último fechamento, 390 pontos. Caso o preço venha para baixo, eu posso apostar cá no fundo, ou seja, 1.500 pontos de alvo, fundo do dia anterior.
Aqui nos 60 minutos, se esse candle de 15 vier para baixo, engolfando, completando o engolfo total desse movimento, ele faz um engolfo de um candle de 60 minutos, do primeiro candle de 60 minutos. A título de informação, no modo clássico de trade, em qualquer ponto que eu fizesse a venda aqui, o stop teria que estar aqui em cima, tá? Stop teria que estar fora do corpo do candle por conta do movimento da renda variável normal do preço. Tem que estar fora do corpo do candle. Porém, como eu estou usando um stop financeiro, eu aceito 300 pontos de stop, então fica dentro do corpo do candle, acaba ficando dentro do corpo do candle. Mas o stop ideal é sempre fora do corpo do candle, então o stop ideal no mínimo aqui 450 pontos ou aqui 515 pontos. Então, no mínimo 455 pontos, que no máximo seria o que? 545 pontos. No mercado tão indefinido como está aqui, sem saber para onde vai. Ele tanto veio para baixo como foi para cima. Não tem uma definição concreta da força, se é para cima, se é para baixo. Aqui seria uma inversão no caso do candle ir para cima tomando topo. Inversão do candle de baixa que fez aqui o segundo candle do dia de 60 minutos. O que um alarme aqui do dólar, que o dólar caindo atingiu um alvo de venda. Tinha colocado um alarme para o dólar. O índice ele atingiu um topo, né, da projeção de 60 minutos. Então, logo na abertura ele atingiu esse alvo de 60 minutos. Então é por isso que ele está fazendo esse movimento de retorno para baixo, porque ele atingiu um alvo do quadrante. Olhando para os 60 minutos agora com as medições. No caso de se ele for para cima, ele abre outra projeção para cima. Acabou que o candle fechou com o corpo para cima. Aqui nos 15 minutos, olhando para o dólar. Eu botei essa linha aqui marcando o fundo, que no caso aqui eu teria uma venda nesse ponto do dólar, antecipando antecipando esse fundo aqui, ó. E, na verdade fechou bem em cima do fundo aí. Então com o alarme me daria uma venda aqui. Desde que ele tem um movimento de grande rejeição aqui para o fundo, nesse primeiro candle, ele fez um pavio enorme de rejeição aqui e depois fez um segundo pavio de rejeição aqui nesse movimento, rejeitando essa área de fundo.
Só que ele mostra uma característica meio que parecida com o dia anterior, que é ficar preso numa região, faz que vai e não vai e acaba ficando preso e volta. Hoje ele está fazendo esse tipo de movimento com mais amplitude, mas ontem ele fez um movimento meio que parecido, ele ia para cima, de repente ele voltava tudo, ia para cima, voltava metade. Aqui ele foi para baixo e voltou mais do que a metade para cima, que ele foi para cima, veio para baixo, foi para cima, veio metade para baixo, foi para cima, veio quase que inteiro para baixo, foi para cima e voltou de novo para baixo. Então ele fazia um movimento é, muito próximo dos 100% para cima e muito próximo dos 100% para baixo, o que dificultava o trade porque ele não tinha uma sequência de topos e fundos mais altos bem definida. Ele quase que zerava a alta voltando, né? Como ele zerou o movimento aqui nesse ponto, até perder o fundo, criando expectativa de que fosse para baixo, depois ele foi para cima de novo, voltou metade, depois foi para cima, voltou mais metade. Quando bem difícil a entrada, então gerando falta de confiança no trade porque o mercado não andava direcional. Tô olhando aqui, o índice ele tá chegando no topo, então ele tá virando para o topo. Então, qual a expectativa que você tem de um movimento desse? Em que o mercado faz três candles para cima, em um candle só ele engolfa quase que os três candles. E no segundo candle ele vem para baixo e quando chega no fundo ele segura e volta de novo forte para cima. Não dá para ter confiança, mas parece uma área de ricocheteamento. Ele chega no topo, volta para baixo, chega no fundo, volta para cima. Então, preso dentro de uma região indefinido, apesar de estar dando pontos, deu 200 pontos para baixo na minha entrada, mas quem entrou vendido já gerou stop. Eu só não tomei ainda o stop porque eu aumentei aqui pro modo padrão clássico, que seria 450, 450 pontos a 550 pontos para cima. No padrão de 300 pontos eu já teria tomado stop. Ele gerou stop, então o alvo desse quadrante é essa linha aqui. Bem impossível dele chegar aqui nessa região e voltar para baixo. Só foi um stop para me tirar da posição. É isso, o canal Full NX, vou dar uma pausa e já já eu volto. Bem, voltando aqui, canal Full NX, o preço foi no alvo, bateu aqui nessa região. Para quem acompanhou o trade aí que eu tomei o stop, eu fiz a venda aqui, né, nesse trecho. Fiz uma venda aqui, o preço foi, testou o fundo, deu 200 pontos, poderia ter saído melhor da posição, mas o objetivo era a linha aqui inicial
de topo do dia anterior. Então, quando fez 200 pontos com uma ordem woke automática, ele veio 30 pontos da minha entrada, o preço voltou, me pegou, tirou da posição. E nesse ponto, mais ou menos aqui, eu tentei entrar de novo, vendido, e acabou que o preço foi, engolfou, ganhou força e foi no alvo do quadrante. Está em cima do alvo do quadrante. Ver como o preço é matemático, ele está aqui em cima dos 128.709, 700, que é o alvo do dia. E aqui eu posso, já que eu já tenho aqui um quadrante pronto, eu posso projetar isso para cima, fazer uma cópia dessa linha aqui e projetar o próximo alvo para cima, caso ele consiga se manter acima. 129.778, ou seja, 129.780, mais ou menos seria o alvo. Como ele já atingiu o primeiro alvo do quadrante, é possível que ele volte para baixo, confirmando, no caso ele retornar abaixo, um ricocheteamento, aqui é um rompimento falso, volta para baixo, vem para baixo, volta para cima, ficar assim nessa região, ou seja, sem tendência. Esse é o canal Full LNX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Ontem eu tive um dia bastante ruim no dólar, e o índice até que não foi tão ruim, mas eu acabei devolvendo o que eu tinha ganhado no índice. E minha tragédia mesmo foi no Bitcoin futuro, que eu fiz uns trades lá e deu quase R$ 400 de negativo. E somado ao que eu já tinha perdido no dólar, foi um prejuízo bem grande ontem. Para o patamar de recurso que eu opero, veja que o preço está arrefecendo aqui, está diminuindo o volume. O dólar está tentando vir dentro da região, né? Essa região aqui de negativa, ele não deu alvo, o índice já deu alvo, o dólar ainda não deu alvo. O alvo está lá embaixo, no 6,10. Eu estou olhando aqui o tempo gráfico de 15 minutos, faltam 3 minutos. Aqui no dólar também eu tenho uma ordem oco, pronta, de 20 pontos, de 10 pontos, de 8 pontos. Todas elas aqui, quando o preço anda 8 pontos a meu favor, o preço vem para um ponto acima da minha entrada, ou seja, um ponto de ganho. Aqui a venda estaria aqui no 6.055, seria o ponto de venda. Um stop de 8 ou 14 pontos. No caso aqui dessa ordem do dólar é de 14 pontos, mas poderia ser de 8. Então desse ponto de venda para cá, para o topo desse candle, dá 8 pontos e meio mais ou menos. Então dá para fazer um stop de 8 pontos. Vendo aqui no 6.055. Alvo inicial de 20, podendo chegar aqui aos 6,10. Então aqui seria um alvo de 43 pontos, 43 pontos e meio. Mas aqui eu só vendo se o preço fechasse nessa condição. Então a expectativa do preço, ele também fez o mesma similaridade do índice, subiu, caiu, subiu, caiu. No caso do índice é o contrário, né? Ele caiu, subiu, e o dólar. Então aqui a expectativa é que ele feche próximo desse patamar aqui, volte para o teste da linha no 6,055,5 e retorne a projeção de queda para baixo. Então aqui eu não vou nem usar uma ordem oco de 14 pontos, eu vou usar uma ordem oco aqui de stop de 14, vou usar uma ordem de oco de 8 para ficar com um stop de 8 pontos, não precisar estar mexendo no stop.
Então seria 0,55, stop de 8 para 8 de ganho, porém eu vou aumentar esse espaço de ganho para o 6010. Então seria um alvo de 43 pontos, 42 pontos e meio, confiando na expectativa de que o preço consiga ultrapassar essa região aqui que ele rejeitou. Então, canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. Então, vou tirar aqui essas linhas daqui. Aqui era o ponto que eu estava para vender. Então, se eu tivesse vendido aqui, eu não vendi porque eu já estava naquela operação lá do índice e tomei stop. Então, aqui agora eu vou projetar aqui a minha venda aqui, ó, 6055. Botei a venda e essa compra de ganho aqui, ela vai lá para próximo dos 6,10, então 43 pontos e meio. Então, o preço fez um rompimento de fundo do dia anterior, que é essa região aqui, ó. Ele tentou aqui nesse trecho, tentou aqui nesse trecho, não conseguiu, e aí ele voltou e fez reconhecendo aqui o rompimento. Então aqui é a volta do teste, ele veio de cima para baixo, testa, e aí a expectativa é que ele retorne para baixo. Por isso que eu estou colocando a venda aqui nesse ponto. Ele acabou que voltou, mas não pegou a minha venda. Ele chegou até a encostar, mas não executou. Ficou acho que meio ponto aqui, longe da minha venda. Tem que ter paciência, porque se eu tentar pegar muito abaixo, eu vou ter que alongar o meu stop para cá. Esse seria um stop de 14 pontos e meio, fora do meu stop que eu quero fazer de 8. Então, o objetivo é sempre fazer um stop dentro do meu operacional financeiro, que eu suporto. Então aqui 6 para cá, 12, 13, 14 pontos. Seria uma venda aqui nesse ponto para baixo. Seria fora da expectativa de 8. Lembrando que o preço, o que parece estar ricocheteando, apesar dele ter feito esse candle inteiro, não impede do preço fazer outro candle inteiro para cima também. E aí ele demonstraria que realmente é um ricocheteamento, ele faz esses movimentos e volta. Então é o que parece que está fazendo. Não dá para ter certeza nesse momento. Olhando os indicadores aqui que eu vou colocar agora na tela, tem um média móvel de 9 períodos exponencial, tem uma média móvel de 21 períodos exponencial e tem uma média móvel de 34 períodos exponencial. Verde, 9 períodos, azul, 21 períodos e vermelha, 34 períodos. As médias estão se alinhando, estão se concatenando. Esse pontilhado laranja, vou clicar aqui para vocês verem, é a VWAP semanal. E a linha azul é o ajuste Prior Code. Tá aqui ajuste Prior Code azul, na cor azul. O preço executou a minha venda. Veio testar o fundo que foi rompido, fundo do dia anterior. Nessa ordem,
quando dá 8 pontos, ele vem 8 pontos a meu favor, ele vem um stop para um ponto à frente da minha entrada. Vem pro positivo. Então já está dando 2 pontos. Essas vendas aqui é muito boa para outro scalp, que o preço sempre bate nessas resistências, recua o preço para quem quer fazer outro scalp de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, até 3 pontos. É excelente para fazer. Então meu alvo está em 43 pontos e meio, no 6.011 e meio. Já está dando 4 contratos. Então tá 4 pontos e meio, 5 pontos. Então para quem quer fazer parcial, quem abriu a ordem com mais contratos, aqui já seria um ponto de parcial, que é o fundo aqui desse último rompimento. 5 pontos já faria um parcial, já jogaria o médio para cima. No meu caso aqui eu estou operando com apenas um contrato, então não tem como fazer parcial. Ou zero a posição ou eu deixo. No caso aqui do movimento do candle ainda tenho que aguardar o fechamento do candle. Não dá para ficar movimentando stop. Aqui a opção que eu teria seria apenas zerar a posição com 5 pontos, 4 pontos e meio. E a outra opção é esperar o preço desenrolar e vir para baixo. Então é sempre na questão da entrada, é uma entrada num ponto estratégico, e a opção de saída é sempre uma opção do trader, quantos pontos vai sair, quantos pontos pretende sair. Olhando 60 minutos do índice, as médias móveis estão concatenadas para cima. 60 minutos do dólar, elas ainda não estão concatenadas para baixo, né? Na verdade estão viradas para cima, mas se inclinando para baixo, mostrando uma certa indefinição mesmo do que o preço pretende fazer. O alvo do dólar nos 60 minutos é o 6.020 e 80, 6.020 e 80 nos 60 minutos, o que daria aqui 6.020 e 80, mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui nessa linha verde, mais ou menos aqui nessa linha verde. Pronto, 6.020 e 80 seria o alvo dos 60 minutos, ficar aqui na tela. Nos 15 minutos o alvo é 6.10, um alvo um pouco maior, que na verdade seria o que? Um espirro dos 60 minutos para baixo. Espirro maior dos 60 minutos para baixo, que é aquele movimento que sempre dá uma esticadinha, o que estaria dentro do pre-workout do dia 6 de dezembro, dentro do pre-workout do dia 6 de dezembro, que está essa faixa azul aqui, essa linha azul, em que nos 60 minutos ele já está me dando 5, 6 pontos, 7 pontos agora, praticamente 8. Lembrando que a entrada, sim, a entrada
A entrada no ponto estratégico, no ponto técnico. Porém, a saída é sempre de escolha de cada trader, né, de quantos pontos vai pegar, é cada um que escolhe o seu. O stop não pode ser menos de 8 pontos, porque ele ficaria dentro do candle. Se eu quisesse colocar um stop de menos de 8, o que não é recomendável ficar dentro do candle. Vocês viram lá a entrada no índice, que era de 300 pontos, ficava dentro do candle, não pode ficar dentro do candle. Tecnicamente não pode, mas não se deve, né? Mas como questões financeiras, às vezes o stop fica dentro do candle por conta do stop financeiro, não técnico. Esse é o canal Fuller no X. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. Que eu estou esperando o preço definir, que só tem duas opções aqui, ou zero perto do botão zerar, ou deixe o preço definir, porque se eu colocar aqui o stop meio ponto, ponto à frente, ele pode vir tocar o meu stop e voltar para baixo. Então, nessa ocasião aqui, como o preço está a meu favor indo para baixo, eu prefiro esperar, ter paciência para esperar. O índice nos 60 mil está montado no alvo dos 128.500, tentando ultrapassar o topo, né? Que é o alvo do quadrante. Ele atingiu e está tentando ultrapassar, o que daria margem para o índice no 129.430, que seria o próximo alvo, que daria mais ou menos 129.500, que é próximo da metade, né? O índice está indo para cima. Não posso dizer a vocês o motivo. Eu sei que está indo. São 10h12, 10/12, 10h56 da manhã. Olhando para o Bitcoin nos 60 minutos ele abriu o primeiro candle de 60 caindo, fez um candle de tentativa de engolfo do primeiro candle de alta e agora está tentando virar para baixo. As médias móveis estão começando a se alinhar para baixo. O fundo do Bitcoin é o 589.196. 589.196, o fundo do dia anterior, e o alvo para o Bitcoin, no caso de queda, é o 567.979. 567.979 para o Bitcoin, um alvo num fundo de um quadrante. Então 15 minutos é sempre demorado mesmo, faltam 2 minutos e meio, 2 minutos e 30 segundos para fechar aí, mais ou menos isso. O WSP é MicroSP Futuro, ele fez um candle, abriu com gap, fez um candle de alta, mas fechou o candle de 60 minutos com uma espécie de estrela cadente. Agora está vindo para baixo com candle sólido. O fundo é o 6.061,72. Ele tem um prior quote acima disso, no 6.06986. É, parece que está tentando vir para baixo. As médias móveis estão se alinhando para baixo no WSP, mas como não dá para ter confiança nesse mercado, do jeito que ele está se comportando, não dá para afirmar nada. O milho em 60 minutos também está no topo, 74,93, parado dentro do topo, testando o topo, já abriu rompendo um pouco o topo, mas voltou para a parte de dentro.
Então não dá para definir nada ainda. O IFIX, o índice imobiliário caindo, o IFNC, o índice financeiro subindo, testando no topo, o milho indefinido, o WSP tentando fazer um movimento para baixo, o Bitcoin tentando fazer um movimento para cima, o dólar indefinido, dois spinning top ainda não fechou. Veja que o dólar está tentando engolfar agora o candle. Ele se amarrou aqui nesse fundo e está tentando engolfar. O engolfo desse candle ele mostra, confirma para mim que é um movimento mesmo de é, ricocheteamento, que é blended candle, né? O candle faz um candle de baixa e depois faz um candle de alta, engolfando completamente o candle. Isso zera, somando os dois candles, isso aqui se torna um pavio, que é justamente a mesma coisa que isso aqui, pavio para baixo, então rejeição do movimento. O fato de não botar no 0 a 0 ou não pegar os 5 pontos aqui é questão do trader mesmo, como eu já falei. Ah, mas poderia ter pego 5 pontos, mas eu teria no mínimo aqui, no caso baixo, eu teria 25 pontos a 43 pontos. Então, é a forma como eu opero. Prefiro arriscar mais para pegar mais pontos. Veja que o Kendo voltou, já numa expectativa que eu já sabia que poderia acontecer também. Então isso aqui é um ricocheteamento. A base é essa aqui. O preço está consolidado nessa região entre, entre fundo e topo. E esse movimento aqui só é um escape. Ele faz isso e volta. Então aqui é um falso rompimento. Aqui é um blended candle que deixa pavio, na verdade, não deixa candle de força para cima. E aqui a tendência é que ele vem aqui no topo de novo, fale e venha para baixo de novo até que ele se defina para que região ele vai. Então mais um stop. E aí no mercado como esse, ou você faz outro scalp, pega pedacinho, pedacinho, porque tendência não há. Mesmo comportamento do índice do dia anterior, ele arranca. Primeiro ele veio de baixo, né? De cima para baixo, arrancou para baixo, voltou para cima, arrancou para baixo, voltou para cima e agora está arrancando para baixo de novo. Ou seja, dentro da região de consolidação aqui desse trecho, ó, um ricocheteamento. Mesma coisa do índice aqui, um golfo do Kindle, Blended Kindle, isso aqui deixa pavio para cima. O que ele fizer para baixo é o corpo. Agora ele tende a ficar preso aqui até definir para onde é que ele vai. Na verdade, parece que o mercado hoje, com uma definição de juros, parece que está aguardando os juros anunciados do mercado para tomar uma decisão de onde vai. Aqui eu vou pegar o relatório de performance. Então, relatório de performance, dois trades no índice e um trade no dólar. O
do índice ele chegou a dar 245 pontos aqui no MAP e 20 pontos contra. Então 245 pontos eu peguei 30 pontos de 245. Lembrando que eu tinha um alvo de 500 pontos inicial. Então seria metade dos 500 pontos, na verdade, quase que a metade. Como eu estava operando com um contrato só, não tinha como fazer parcial. Na segunda ordem do dia, eu entrei também numa venda no índice, né? Ele andou 45 pontos a favor, andou 455 pontos contra, que foi justamente aquela venda que eu fiz de meio e o mercado engolfou tudo e deu stop. E agora essa venda no dólar, ele deu 8 pontos a favor e andou 7 pontos e meio contra. Então peguei aqui 7 pontos e meio de stop, apesar de stop estava em 8, ele deu 7 pontos e meio de stop. Isso aqui por que que deu menos? É o RLP ativo, ele sempre procura o melhor preço teoricamente, então ele rendeu um pouco antes. Então 8 pontos de ganho para 7 pontos e meio de stop. Eu acabei tomando 7 pontos de stop. Não, os 8 pontos ele não mexeu logo porque creio eu que eu devo ter colocado o break-even, mas acho que ele não ativou, não sei. Eu só revendo aqui a ordem oco para ver. Mas na ordem oco original de 8 pontos ele teria dado os 8 pontos. Eu só não peguei os 8 pontos porque eu mexi a ordem. Então o trade foi um trade positivo no aspecto da entrada, porque o alvo era de 8 pontos, ele chegou a dar 8 pontos. Como eu mexi a ordem para 40 e poucos pontos, ele não pegou, voltou e me deu stop. No índice, a primeira entrada era de ordem oco de 300 pontos, eu mexi a ordem também para 500 e poucos pontos, ele deu com 245, teria dado praticamente o alvo. Se eu não tivesse mexido, eu poderia ter zerado a posição. E aqui a ordem mesmo que realmente foi um erro de entrada. Foi essa ordem aqui do índice que eu entrei antecipado, não esperei o mercado se definir e ele me deu 45 pontos mais de positivo, mas ele voltou e me deu 450 pontos. Daqui também eu mexi o stop, por isso que foi para 455 pontos a mais. Então esse é o canal Fulano X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, deixe o seu joinha. Se eu somar aqui 45 com 245 dá 290 pontos, praticamente os 300 pontos que eu precisava. E aqui 8 pontos, para muitos trades aqui seria alvo do dia, 300 pontos no índice e 8 pontos no dólar, R$ 60 no índice e R$ 80 no dólar, o que daria R$ 140 no dia. Mas não foi isso que aconteceu comigo porque eu mexi as ordens, não sei. Eu acho que eu vou parar um pouco de mexer as ordens porque o mercado tem ido a meu favor e eu tenho mexido e acabado não pegando nada. Que o índice está voltando a cair. Aqui a tendência é que eu venda 500 pontos de alvo. Coloquei uma ordem aqui, mas não foi uma ordem oco. Foi uma ordem limite. Vou dar uma olhada no dólar antes de fazer qualquer coisa. O dólar está subindo, mas é uma coisa meio que indefinida no dólar. Porque nos 60 minutos eu tenho dois spinning tops. Primeiro spinning top de alta, de um candle de alta, segundo spinning top de candle de baixa. O dólar não está me passando confiança para uma alta aqui, apesar de as médias estarem alinhadas para cima ainda. As médias móveis nos 60 minutos, mas nos 15 minutos já está alinhada para baixo, já tocou na primeira média. O índice, ele tem médias aqui alinhadas para cima. Então o que, que pode acontecer aqui no índice? Ele vim dentro da média aqui, entre a média de 9 e 21 períodos, dentro desse trecho de suporte aqui,
e acabar voltando com força para cima, acompanhando, sendo impulsionado aqui pelo suporte junto com as médias e acabar abrindo espaço para um rompimento aqui e vir para um segundo alvo. E o dólar, por sua vez, ele pode ser impulsionado a partir desse momento, já que ele já tocou na média. Para baixo, fechar um candle negativo aqui embaixo e aí abrir espaço para vir fazer alvo. Então aqui eu vou aguardar a definição, não vou fazer nada não. Eu vou aguardar a definição e quando o preço se definir eu faço a minha entrada, porque o mercado não está direcional. Tem uma linha aqui de alta, mas é um mercado que ele faz uma expansão e retrai quase que completamente. Então é muito mais para auto scalp do que para tendência. O dólar também é a mesma coisa, né? Ele fez isso. Como é que o dólar fez? Ele fez isso. E pode fazer isso agora. Já aqui, o fechamento desse candle aqui embaixo, ele já abre a possibilidade de uma venda para vir aqui nesse pavio desse candle ou fazer o movimento completo. Aí eu tenho que aguardar, não tem jeito. No caso dele não fazer esse movimento para baixo, ele tem esse limite aqui, que é esse topo. Então esperar definir para tomar uma decisão mais palpável. E vou pegar aqui o relatório de performance do dia anterior para mostrar que o negócio foi feio ontem. Foi bastante feio ontem. Hoje é 10, vamos ver o dia 9. R$ 687 de prejuízo, fora a taxa de stop automático de R$ 35. Então foram 21 operações, 52,38% positivo, custo de 78,36, que foi o que eu simulo aqui, custo que chega muito bem aproximado do valor real. Então aqui eu tomei algumas pancadas aqui, principais pancadas eu tomei no Bitcoin. Então eu tomei aqui, ganhei 98 no Bitcoin, depois eu tomei uma pancada de R$ 2, depois tomei de R$ 174, depois de R$ 298. E aí por último eu tomei uma de R$ 132. Foi o que deu realmente prejuízo ontem. Foi o que eu fiquei buscando e acabei não conseguindo. No dólar tinha 70, depois tomei 70. Ganhei 5, depois ganhei 292 no índice. Depois perdi 14 no dólar. Depois ganhei 159 no índice. Depois ganhei 1,5 no dólar. Aí eu ganhei 98 no Bitcoin, ganhei 5. Aqui eu poderia ter parado, mas eu acabei continuando, tentando pegar mais no Bitcoin. E aí me dei mal. Me dei mal mesmo no dia que eu cheguei a estar 230, 279 positivo e depois fui para 600 negativo. Então foi uma coisa de insistência, de querer fazer mais, ambição. E tomei no tomei num stop pesado ontem. E hoje já comecei aqui com duas entradas positivas no âmbito de ir para o meu favor, mas eu não quis pegar. O preço voltou e me deu stop, R$ 88 no índice e 78,81 no dólar, quase uns R$ 80 no dólar. Então, em torno de 160, R$ 170 de prejuízo. Eu vou ficando por aqui. Esse é o canal Fularino X. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, faça o compartilhamento dos vídeos. E nesse momento fui.